Olá pessoal, concurseiro aí da Energia Concursos, você que está em reta final para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Iniciamos o período de revisão e a aula de hoje é a aula 1, nossa primeira revisão de finanças públicas para a prova, focada em questões da banca FCC. Vamos então à primeira questão, vamos lá. 2019, Câmara de Fortaleza, considerando, já começando aí pelos tipos de orçamento, certo? Considerando o instrumento básico do planejamento de ação do governo, o chamado orçamento-programa. Alternativa A, então ele vai dar características do nosso orçamento-programa, certo? Apresenta os propósitos para os quais a administração solicita os recursos necessários, sem, no entanto, identificar os custos dos programas propostos para alcançar tais objetivos e os dados quantitativos que medem as realizações e o trabalho realizado dentro de cada programa. Gente, esse conceito aqui, né, ele não é o conceito de orçamento-programa, ele é o conceito de orçamento de desempenho, ok? Então, essa alternativa A está errada. Alternativa B, não necessita estar vinculado aos planos e diretrizes macros de governo, ou seja, não é preciso que ele esteja integrado ao PPA, LDA e à LOA, está errado, né? Então, o orçamento-programa, ele necessita, aqui está errado, e ele deve estar vinculado, né? Então, alternativa B, ele está errado. Alternativa C, vincula o orçamento ao planejamento, devendo mostrar os objetivos e metas para os quais se solicitam as dotações orçamentárias. Essa aqui está corretíssima, tá, pessoal? O orçamento-programa, ele vai vincular o orçamento ao planejamento, deve mostrar, sim, objetivos e metas, né? Pelos quais ele vai solicitar, portanto, a dotação orçamentária, e ainda ele deve estar vinculado aos demais instrumentos aí de planejamento do orçamento público, beleza? Então, a alternativa C, a alternativa correta. Alternativa D. Foi instituído no Brasil a partir da Constituição de 88, que consagrou as funções de planejamento e orçamento público. O orçamento-programa ele foi instituído a partir da Lei 4.320, lá de 64, e aí vem sendo aprimorado desde então. A Constituição de 88, ela criou o PPA e a LDO e aprimorou a LOA, mas não é o marco inicial do orçamento-programa, beleza? Então, alternativa D, errada. Alternativa E, tem sua elaboração, execução e controle baseados aí na classificação por programas globais, sem considerar as especificidades no nível das atividades. A alternativa E está errado. O artigo 5º lá da Lei 4.320, ele vai proibir as dotações globais. E lá ele vai falar que a lei do orçamento, ela não vai consignar as dotações globais destinadas a atenderem indiferentemente a despesa pessoal, material e terceiros, transferências ou ainda qualquer outras. Então, a alternativa E vai estar errada, ok? Portanto, nós já tínhamos visto a correta alternativa C, beleza? Próxima questão. Um dos princípios orçamentários com assento constitucional e comumente indicado pela doutrina é o do equilíbrio, que em uma de suas acepções correntes é conhecido como a famosa regra de ouro, certo? A alternativa A, então o que a regra do ouro faz, né? Determina a alienação compulsória de ativos quando o montante de despesa de pessoal e custeio superar dotações fixadas na LOA, ou alternativamente a realização de operações de crédito. Não, né? Não é isso que a regra de ouro faz, tá? Impede que sejam feitas operações de crédito no último ano do mandato do chefe do executivo, salvo sob forma de antecipação de receita condicionada à existência de superávit financeiro. Não, tá errada a alternativa B. A alternativa C, determina que as receitas e despesas devem estar fixadas no mesmo montante da lei orçamentária anual, salvo aquelas relativas à saúde e educação que, em face da vinculação constitucional, são previstas em peça orçamentária própria. Está errada também, gente. A alternativa D, veda a realização de operações de crédito que excedam o montante de despesas de capital, ressalvadas autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais,
com finalidade precisa aprovados pelo Legislativo por maioria absoluta. Alternativa correta, alternativa D, ok? No Brasil, a própria Constituição ela vai vedar a realização de operações de crédito que excedam os montantes de despesa de capital, ressalvada aí as autorizadas, né, por crédito suplementar ou especial, e para aprovação precisa de maioria absoluta, tá, gente, do Legislativo, ok? Então, a alternativa E, que também está errada, vai dizer que impede a abertura de créditos adicionais no curso da execução orçamentária, tá? Então, a regra de ouro, ela tem a ver com as despesas de capital, ok? Gravem isso, tá? Não com as despesas correntes, gente, despesas de capital, ok? Próxima questão. Um analista judiciário especialidade contabilidade do TRT da 23ª região, ele vai contar uma historinha, né? Foi incumbido de analisar a proposta orçamentária do tribunal para 2016. Para tanto, sabe que o orçamento, a alternativa número 1, né? Primeira afirmação aqui. Não deve consignar dotações globais destinadas a atender indiferentemente a serviço de terceiros, certo? Então, a alternativa 1 não deve consignar dotações globais destinadas a atender indiferentemente serviços de terceiros. Tá errado a alternativa 1, certo? Alternativa 2. Conterá todas as receitas e despesas. Ele está relacionando aos princípios, né? Vamos lá. Não deve consignar dotações globais destinadas a atender indiferentemente a serviços de terceiros. Ele vai dizer aqui que a 1, ela se refere ao princípio da universalidade, tá? E depois ele vai dizer que é o princípio da especificação. Então, as duas aqui já estão erradas. A 2 conterá todas as receitas e as despesas, né? Conter todas as receitas e despesas é o princípio de universalidade. Então, aonde que tem universalidade? Vamos lá na 2, né? A 2 só tem, aqui diz que é universalidade, a 1 e a 2, né? E é só a 2. Então, a gente já tinha tirado. A alternativa 2 se refere aos princípios orçamentários da universalidade. Por enquanto, esse aqui a gente viu que está ok. Vou fazer uma bolinha nele. Vamos lá. Já fomos no 1, já fomos no 2 e 3. Não conterá matéria estranha à previsão de receita e a fixação de despesa consideradas as execuções legais. Não conter matéria estranha à previsão de receita e a fixação de despesa tem a ver com o princípio da exclusividade, tá? Então, vamos lá, no 3. A 3 diz, aqui diz que 3, 4 e 5 se refere ao princípio orçamentário da unidade. Tá errado isso aqui. 1 se refere aos princípios da universalidade, nós já tínhamos visto. E exclusividade, 2. Tá certinho aqui, ó, 2 e 3, né? Então, a 3 já foi. A alternativa correta é a alternativa C da questão, tá? Depois ele vai dizer que deve ser fundamentado em uma única política orçamentária, e aí relaciona isso com exclusividade, que nós já vimos que não é esse o conceito de exclusividade. E na 5 ali ele vai dizer que devem compreender um único período orçamentário, que também não é o princípio no caso da exclusividade, ok? Gente, o princípio do equilíbrio é o equilíbrio entre receita e despesa. A universalidade, então, é constar todas as receitas e despesas. O orçamento bruto, que aqui não foi citado, mas também é muito cobrado em prova, vai ter lá o total das despesas sem deduções. Aí nós vamos ter a unicidade, que é ter todas as despesas e receitas da administração direta e indireta, e muito cobrado aqui o da exclusividade, né? Que não se tem, então, um assunto diverso da previsão de receita e fixação da despesa. Aí ele ainda acrescenta na legislação, desculpa, o conceito que está na questão, exceto créditos suplementares e contratações de operações de crédito, mesmo que por antecipação de receita. Beleza? Vamos para a próxima questão.
Um analista judiciário, especialidade contadoria, verificou a peça orçamentária do Poder Judiciário Federal e constatou que foi incluída a concessão de isenção de determinadas taxas judiciais. Esse aspecto feriu qual princípio orçamentário? Certo? Um analista verificou a peça orçamentária do Poder Judiciário e constatou que foi incluída a concessão de isenção para determinadas taxas judiciais. Esse aspecto fere qual princípio orçamentário? Esse aspecto, ele fere o princípio da exclusividade, ok? Porque pelo princípio da exclusividade só devem ter receita e despesa, nada mais. A única coisa a mais que se vai ter dentro do orçamento é o crédito suplementar e a operação de crédito por aro, tá? Que é a única ressalva da legislação. Beleza? Então, alternativa D, a alternativa correta. Próxima questão, 2016. O orçamento público, um dos instrumentos de planejamento previstos na Constituição Federal, deve atender às regras básicas dos princípios orçamentários, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência aos processos de elaboração, execução e controle. Quanto aos princípios orçamentários, tá? É correto afirmar. Alternativa A. A não afetação das receitas veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, exceto para reajuste de servidores e pagamento de dívida pública, certo? Gente, essa questão A, ela tá errada, ok? As exceções, no caso, a não afetação da receita, são a repartição constitucional de impostos, ensino, saúde, administração tributária, créditos por aro ainda, né? Garantia ou contra-garantia da União e ainda pagamento de débitos. Tá? Então, essa aqui está errada, não está completa a questão, beleza? Alternativa B. O orçamento bruto preconiza o registro das receitas e despesas na Lei Orçamentária Anual, LOA, pelo valor total e bruto, permitindo apenas as deduções de receitas pertencentes, a outras entidades públicas. Pessoal, não é permitido dedução, tá? Essa questão aqui está errada, não é permitido dedução. Alternativa C, né? A exclusividade estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa, ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receitas orçamentárias, aro em termos de lei. Então, a C está correta, tá? É exatamente esse o conceito da legislação do princípio da exclusividade. Vamos tirar as outras dúvidas, né? A D. A anualidade ou periodicidade apregou que a previsão de receitas e a fixação das despesas deve referir a um período de tempo que corresponda a pelo menos um exercício financeiro, né? Sempre, tá? Sempre vai se referir ao período de um ano. O exercício financeiro vai sempre de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ok? Então, essa aqui está errada. Alternativa E, universalidade determina que nos orçamentos dos entes públicos as despesas fixadas não podem ser superior que a receita prevista. O princípio da universalidade, ele vai dizer que devem conter todas as receitas e despesas, tá? Então, a E também está errada. Beleza? Próxima questão. Sobre os princípios orçamentários, é correto afirmar que o princípio do orçamento bruto determina que na lei orçamentária, na lei orçamentária deverá existir equilíbrio entre os montantes totais de receitas e despesas. Esse é o princípio, é o do equilíbrio, né? Que vai dispor, então, sobre o equilíbrio entre os montantes totais de receita e despesa. O princípio do orçamento bruto, a cargo de curiosidade, né? E também de conhecimento, que é preciso, ele vai estabelecer que tanto receitas como despesas devem ser apresentadas pelo valor total, sem dedução ou compensação, tá? Então, a A está errada. Alternativa B. Da universalidade, estabelece que deve constar na lei orçamentária todas as receitas e todas as despesas. Correto. Alternativa B, bem corretinha. Alternativa C. Do equilíbrio orçamentário, estabelece que tanto receita quanto despesas devem ser apresentados pelos valores totais. Isso aqui é o conceito de orçamento bruto, tá errado, tá? Da anualidade.
estabelece a inexistência de orçamentos paralelos dentro de uma mesma esfera de governo. Então, a D está errado, porque quem estabelece isso é o princípio da unidade. A anualidade determina que o orçamento seja ano, ou seja, né, que o intervalo de tempo entre as estimativas de receitas e despesas seja de 1 ano e deve coincidir com o exercício civil, tá? Então, está errada também a alternativa D. A alternativa E, da periodicidade, estabelece que é vedada a inclusão de assuntos não relacionados à previsão de receita e a fixação de despesas nas leis orçamentárias. Isso é, são vedadas as caudas orçamentárias. Esse princípio que ele cita é o princípio da exclusividade, ok? O princípio da periodicidade tem a ver com o período de tempo fixado para o orçamento. Então, a alternativa E também está errada. E de errado, né? Próxima questão, vamos lá. 2017. O princípio orçamentário da exclusividade determina que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à fixação de receita e despesa, mas, todavia, a Constituição Federal estabelece exceções ao princípio. Gente, as exceções nós já vimos, tá? A exceção é a abertura de crédito adicional e suplementares e a contratação de operação de crédito, beleza? Então, a alternativa B é a alternativa correta da questão. Tranquilo? A alternativa C vai falar de regras de contingenciamento, nada a ver, medidas de evolução do patrimônio também não, e medidas para alcance de resultado primário e nominal também não. As outras alternativas estavam bem diferentes, assim, né? O que deixou a questão um pouco mais simples de ser resolvida. Agora a questão de 2021. 2021 é lindo, né? De agora. No que diz respeito ao orçamento público, o princípio da exclusividade diz respeito à Lei Orçamentária Anual, LOA, lembram? Alternativa A, não conter dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa. Certíssimo, tá? É o início aí do princípio da exclusividade. Ok? Alternativa B, só para a gente continuar o treino, né? Alternativa B, constar despesas e receitas em valores brutos sem deduções tributárias, né? Esse aí vai ser o princípio do orçamento bruto que nós já vimos. A alternativa C, não conter dotações globais destinadas a atender indiferentemente as despesas de pessoal, material, serviço de terceiros ou qualquer outras. A C é o princípio da especificação ou da especialização. Ok? A alternativa D, não fixar despesas em montante maior que as receitas previstas, né? Esse aqui é o princípio do equilíbrio orçamentário. E aí limitar-se apenas a um exercício financeiro é o princípio da anualidade. Beleza? Então aí vocês podem ver que tem muitas questões e os princípios que caem são recorrentes, né? Eles gostam de cobrar sempre os mesmos princípios. Sobre o orçamento programa, voltamos ao orçamento dentro do edital, né? O orçamento é o elo entre planejamento e as funções executivas da organização. Sim, o orçamento ele é o elo entre o planejamento e a função executiva da organização, ok? A alternativa 1 está correta. A alternativa 2, né? A alternativa 2, ela vai dizer que a alocação de recursos visa a consecução de objetivos e metas. Sim, isso é uma característica do orçamento-programa. Então, a 1 e 2 até agora, 100% de aproveitamento. Alternativa 3. A alocação de recursos visa a aquisição de meios. Isso aqui é uma característica do orçamento tradicional, não do orçamento-programa, tá? Então, não é característica de orçamento-programa. Alternativa 4. A estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis de gestão. Também é uma característica do orçamento tradicional. 5. O principal critério classificatório utilizado é por unidade administrativa. Orçamento tradicional, não tem relação com orçamento programa. Alternativa 6. O controle visa avaliar a legalidade no cumprimento do orçamento. Também é orçamento tradicional. Portanto, as corretas são a 1 e 2. Nosso gabarito, portanto, letra B, tá? Aqui eu preparei para vocês um quadro
embasado, né, nessa questão de revisão do orçamento tradicional e orçamento programa. Achei relevante que vocês tivessem isso no material e acho relevante trazer isso para a aula, né? Então, no orçamento tradicional, o processo orçamentário, ele vai ser dissociado dos processos de planejamento e programação. E no programa é um elo entre o planejamento e as funções executivas. No orçamento tradicional, a alocação de recursos visa a aquisição de meios, enquanto no programa visa a consecução de objetivos e metas. Tá? Aqui, ó, na A3, né, as decisões orçamentárias são tomadas tendo em vista as necessidades das unidades organizacionais no tradicional. No orçamento programa, essas decisões elas vão ser tomadas com base em avaliações e análises técnicas das alternativas que são possíveis. No tradicional, a elaboração do orçamento são consideradas necessidades financeiras, né, das unidades, enquanto no orçamento programa vão ser considerados todos os custos dos programas, inclusive os que ultrapassam, né, o exercício financeiro. No tradicional, a estrutura do orçamento vai dar ênfase aos aspectos contábeis da gestão, enquanto no programa ela vai ser voltada aos aspectos administrativos e planejamento. No tradicional, os principais critérios classificatórios vão ser as unidades administrativas e elementos, e no programa o principal critério vai ser o funcional programático. No tradicional ainda existem sistemas de acompanhamento e medição do trabalho, assim como resultados, e no orçamento programa a utilização sistemática de indicadores e padrões de medição do trabalho e resultados. E por último, no tradicional o controle ele visa avaliar a honestidade dos agentes governamentais e a legalidade no cumprimento do orçamento, enquanto o orçamento programa ele visa avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais. Ficou bem bom, né? O resumo aí com as diferenças, então, entre o orçamento programa e o orçamento tradicional. Vamos para mais uma questão, então, agora. Vamos botar a tabela em prática, né? Literalmente. O orçamento público, que se caracteriza por realizar a alocação de recursos visando a aquisição de meios e utilizar como principais critérios classificatórios unidades administrativas, elementos de despesa. E o orçamento público, que se caracteriza por realizar a alocação de recursos visando a consecução de objetivos e metas, por utilizar como principal critério classificatório a funcional programática, correspondem a. Então, aqui temos tradicional e temos o programa. Certo? Então, vamos buscar aqui, tradicional e programa já é a alternativa número A. Com aquela tabelinha ficou bem fácil responder aí essa questão. Correto? Vamos lá. Plano plurianual. O plano plurianual é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo previsto na Constituição Federal. No âmbito da União, o projeto do plano plurianual será encaminhado ao Congresso Nacional. Por quem, né? Então, é pelo Poder Executivo, né, pessoal? E o prazo máximo vai ser 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício do mandato presidencial. Qual é a alternativa? A alternativa C, né? Esse é o gabarito correto. Se você ficou em dúvida, se você não sabia a resposta na ponta da língua, né, a gente tem aqui, ó, um esqueminha, né, dos prazos aqui, ó. O PPA e a LOA, né, para executivo, que vai encaminhar então ao legislativo. E o legislativo pode devolver o executivo para sanção, né, 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, certo? Para a LDO, para o executivo encaminhar ao legislativo e para o legislativo também devolver ao executivo para sanção. Para o encaminhamento ao legislativo, 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Ok? Lembrando que o PPA a gente é elaborado de 4 em 4 anos. Certo? Próxima questão. No Brasil, o modelo orçamentário definido na Constituição Federal é composto pelo Plano Plurianual, Lei das Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, alternativa A, vai contemplar o orçamento fiscal, que abrange o poder da União, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Tá correta a alternativa A, tá? A LOA, ela contempla, sim, o orçamento fiscal,
né? E vai abranger aí o poder da União, dos fundos, órgãos, autarquias, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, certo? Isso está definido, né? As receitas e despesas que são regulamentadas lá pela LOA, no artigo 165 da Constituição Federal, ok? Então a A está correta. Alternativa B. Compreende o orçamento da Seguridade Social, que abrange todas as entidades e órgãos vinculados à Seguridade Social, da administração direta e indireta, excluídos os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. A alternativa B, ela está errado. A LOA, ela vai compreender o orçamento da Seguridade Social, que abrange entidades e órgãos vinculados à Seguridade Social da administração direta e indireta, certo? Incluindo os fundos e fundações. Então aqui, ó, quando ela fala excluído, tá errado, é incluindo. Então por isso a B tá errada. Alternativa C, inclui as programações de estatais cujos trabalhos integrem os orçamentos fiscal e da Seguridade Social dentro do orçamento de investimentos estatais. A alternativa C, ela tá errado. Pelo TCU, o orçamento de investimento das empresas estatais deve compreender os investimentos de empresas controladas pela União, tá? Ou seja, aquelas que, direta ou indiretamente, detêm a maioria ali do capital social com direito ao voto, né? E que as programações, elas não constem integralmente no orçamento fiscal, tá? E da Seguridade Social, beleza? Então, a C tá errada. Alternativa D. Permite avaliar as fontes de recursos públicos no universo dos contribuintes e quem são os beneficiários dos recursos, levando em conta período de 4 exercícios financeiros consecutivos, certo? A alternativa D, ela vai estar errada porque a LOA, ela vai permitir avaliar as fontes do recurso público no universo dos contribuintes e quem são os beneficiários, tendo como base o exercício financeiro, que é 1 ano, ok? E não 4 exercícios financeiros. A alternativa E. Tem como papel ajustar as ações de governo previstas no PPA às reais possibilidades de caixa do Tesouro Nacional e selecionar dentro dos programas incluídos no PPA aqueles que terão prioridade na execução do orçamento. A E, ela está errada. Isso porque o papel da LDO e não da LOA ajustar as ações de governo previstas no plano plurianual, né, no PPA, as reais possibilidades de caixa do Tesouro Nacional. E aí sim selecionar os programas do PPA, né, que terão prioridade na execução do orçamento subsequente, ok? Então, por isso, a E também está errada. Então, gabarito da questão, alternativa A. Próxima questão. Sobre os 3 grandes instrumentos que compõem o modelo orçamentário brasileiro, definido na Constituição Federal de 88, considere 1. O plano plurianual tem abrangência máxima de 2 anos. A 1 está errada, né, pessoal? O plano plurianual tem 4 anos de vigência, certo? E a produção a partir do 2º exercício. Então aqui, ó, não é 2. Então a 1 está errada. Se a 1 está errada, já vamos riscar tudo que tem 1, né? Porque ele está pedindo as corretas, certo? Correto. Ó. A alternativa 2. A LOA tem como principais objetivos estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro. A 2 está correta. A 2 estando correta, automaticamente o gabarito é a letra B. Mas vamos continuar. 3. O plano plurianual. Ao identificar na LDO as ações que receberão prioridade no exercício seguinte, torna-se o elo entre a LDO, que funciona como um plano médio prazo do governo, e a LOA, que é um instrumento que viabiliza a execução de plano de trabalho para o exercício a que se refere. A alternativa 3 está errado, porque ela inverteu ali a posição do PPA e da LDO. Beleza? Alternativa 4. O planejamento expresso no plano plurianual assume a forma de grande moldura legal institucional para a ação nacional, bem como para a formulação dos planos regionais e setoriais. Essa questão, ela tá certa, tá? E tá lá no artigo 4º, tá? Parágrafo 4º do artigo 65 da Constituição Federal.
Alternativa 5. É papel da LDO ajustar as ações de governo previstas no PPA às reais possibilidades de Caixa de Tesouro Nacional e selecionar os programas incluídos, os que terão prioridade na execução do orçamento subsequente. Então, a questão 5, ela está certa. Lembrando que a LDO, gente, ela foi criada lá pela Constituição de 88, justamente para estabelecer essa relação, ok? Então, estão corretas a 2, a 4 e a 5, certo? Para finalizar a aula, eu deixei para vocês um resumo, certo? Dentro do material de PPA, LDA e LOA. O que está incluso no PPA, então? As diretrizes, objetivos e metas, né? Da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas ao Programa de Duração Continuada. No LDO, na LDO, né? Metas e prioridades da Administração Pública Federal, onde vai estabelecer diretriz de política fiscal, em consonância com a trajetória sustentável de uma dívida pública, orientando a elaboração da lei orçamentária anual e disporá as alterações de legislação tributária e estabelecerá ainda políticas de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. E a LOA vão ter, então, os 3 orçamentos, né? O orçamento fiscal, né? Incluindo aí poderes da União, fundos, órgãos, entidades, administração direta e indireta, inclusive as fundações que são instituídas e mantidas pelo poder público. Orçamento de investimento, que são as empresas, né, que a União direta ou indiretamente obtém a maioria do capital social com direito a voto. E orçamento da Seguridade Social, todas as entidades e órgãos dela vinculados à administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos aí pelo poder público. Beleza? Então, pessoal, a aula 1 termina aí com esse resumo, né, para vocês poderem dar uma olhada em casa, estudar, enfim, refaçam os exercícios e nós nos vemos na aula 2, né? Até a próxima aula.